É hora de nós mostrarmos para quem não assiste o editorial do Grupo ND, em que o título é bem sugestivo: faltou a lição de casa. Veja. Com o discurso de mudar o país, deputados federais e senadores foram eleitos para as atuais legislaturas. Era o momento de acabar com a velha política, mudar o país que estava condenado por um modelo apodrecido, que comprometia o nosso futuro. A máquina pública gigante e improdutiva custava caro e mantinha privilégios e benefícios para poucos, enquanto a maioria da população não contava com serviços básicos como saúde, educação e segurança. Há 1 ano e meio que os novos políticos estão no poder, ocupando governos de Estado, Congresso, Câmara Federal e o Senado. Mesmo assim, com o discurso de mudança, a realidade nacional não mudou. Os políticos continuam agindo como os velhos políticos. A crise do coronavírus só revelou uma situação que todos os brasileiros já conheciam: a precariedade do nosso sistema de saúde. O colapso da saúde sempre existiu neste país. A Covid-19 apenas escancarou que há muitos nossos governos deixaram de investir na saúde pensando no bem-estar do cidadão. Mas o que os nossos congressistas, deputados federais, senadores, fizeram neste momento de crise, quando se evidencia o fracasso do modelo de governança e a incompetência do Estado para evitar a pandemia? Não sinalizaram qualquer gesto, qualquer decisão, qualquer lei para diminuir o tamanho do Estado, reduzir as despesas e os privilégios para manter uma máquina pública que consome tudo o que o Brasil produz. Em nenhum momento sacrificaram os seus salários, benefícios e privilégios. O coronavírus tem provocado mudanças em todos os aspectos sociais, econômicos e políticos, e até de comportamento. São lições que vieram para ficar. Agora, os governadores e prefeitos pedem socorro ao governo federal para que libere 89 bilhões e 300 milhões de reais para compensar as perdas com a arrecadação de impostos. Os governadores querem que a União reponha a sua arrecadação, o seu faturamento, para que mantenham a sua receita garantida para pagar a sua estrutura. Será que estes governadores e prefeitos fizeram a lição de casa antes de bater a porta do governo federal? É claro que não. Há exceções. Que compromissos assumiram com a economia e a eficiência de seus governos? Que soluções encontraram para economizar na folha de pagamento? Qual o processo que adotaram para manter enxuta a estrutura? Qual o grau de eficiência e produtividade dos servidores públicos? Os gestores públicos devem responder à sociedade. Os brasileiros já não toleram mais manter a máquina pública do tamanho que está. A carta dos governadores pedindo ajuda foi assinada pela maioria dos governadores, mas Ratinho Júnior do Paraná e Romeu Zema de Minas Gerais decidiram assumir para si a responsabilidade. Com certeza, cortarão na própria carne e farão a economia necessária para manter as contas em dia. A maioria, entretanto, pede auxílio de pai para filho. Muitos dos que foram eleitos pelo pai se voltaram contra ele, como na parábola do filho pródigo. Melhor seria que os bilhões do governo federal fossem investidos na saúde pública, porque virão no futuro outros vírus tão letais como a Covid-19. O governo federal já sinalizou que não terá como financiar os governadores na proporção que desejam, mas terá que ir a banco para buscar os recursos pagando só de juros 9 bilhões ao ano. Mais uma vez, quem vai pagar a conta da crise do coronavírus é o contribuinte. Agora, com a paralisação da economia e com o desemprego, e no futuro, quando a União não tiver condições de fazer os investimentos que a população necessita por falta de recursos, é preciso que, neste momento, cada um faça a sua parte. Assim como todos os cidadãos estão fazendo. E repito, há exceções. Deputados que já tinham reduzido verbas, prefeitos, inclusive de Santa Catarina, que tinham cortado também na própria carne, mas eles são uma minoria desse tamanho. A grande maioria não deu exemplo,
não fez a lição de casa.